Com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Estamos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E neste momento nós vamos ouvir a palavra de Cristo Jesus a respeito daquele oficial romano, onde Cristo disse: nunca encontrei tanta fé numa pessoa como no caso deste. E eu admirei e admiro muito a caridade deste oficial romano, se preocupando com a doença do empregado. E é bonito quando a gente sabe, eu sei aqui em Florianópolis, de um outro grande empresário, sabendo que o seu funcionário se encontra enfermo, se ele consegue, ou se ele não está viajando em favor da sua empresa, porque tem muitas lojas, são 1.800 funcionários, por sinal, aliás, todo domingo ele está na Santa Missa, porque ele sabe que a vida dele, a vida dos seus funcionários, está sempre em consonância, ou deveria estar em consonância com a vontade de Deus. Então, ouçamos neste momento essa leitura da Palavra de Deus, de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 11. Jesus Cristo, segundo São Mateus, a palavra evangelização. Naquele tempo, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, Cafarnaum fica lá perto do mar da Galileia, do mar também chamado como Tiberíades, onde morava São Pedro e seu irmão André, que Jesus Cristo os convidou para segui-lo e deixando as redes, deixando tudo, seguir a Jesus. E São Pedro, como sabemos, foi o primeiro apóstolo de Cristo Jesus e também foi o primeiro Papa, São Pedro, que morreu dando a sua vida por Cristo Jesus e não renegou a sua fé. Na hora da crucifixão, quando ele estava sendo crucificado, ele pediu para os malfeitores ali: olha, eu não quero ser crucificado como Cristo Jesus de cabeça para cima. Me crucifiquem de cabeça para baixo, a humildade. Então diz claramente aqui a palavra: naquele tempo, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se de Jesus suplicando. Veja o que ele pede: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente, com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial romano disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. E
digo ao meu escravo, faz isto, ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, vejam só, em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Então Jesus Cristo admirou a fé. Aliás, quem lê a palavra de Deus, como os nossos telespectadoras e telespectadores, pode ver como Jesus sempre tens fé? Você sabe que eu posso fazer esse milagre? Sim, eles respondem, eu tenho fé. E assim Cristo Jesus pede que nós tenhamos sempre uma grande fé, uma grande confiança no Cristo Jesus. Crer na Sagrada Eucaristia, porque Cristo diz, isto é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Por que nova aliança? Porque Moisés, no Monte Sinai, Moisés, que retirou por ordem de Deus o povo da escravidão do Egito, onde estavam por 600 anos na escravidão, agora é a nova aliança. Lá a antiga aliança, por meio do sacrifício, por meio do sangue dos animais. E agora a nova aliança é feita por quem? Por Cristo Jesus, no meu sangue. E ele continuou, Jesus Cristo, dizendo isto, e depois Jesus Cristo deixou a si mesmo para ser o alimento espiritual da nossa vida. Isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança. E quando Cristo, na grande quinta-feira santa, na véspera de sua morte, quinta-feira santa, depois sexta-feira santa, a morte de Cristo, pelas 3 horas da tarde no alto da cruz, e Cristo então terminou a celebração da Santa Missa, da Sagrada Eucaristia. O que é que Jesus Cristo diz? Isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Em seguida, o que é que ele disse? Fazei isto em memória de mim. Então, por isso agora, muitos já sabem que sempre a consagração da Santa Missa, seja em Moscou, seja na África, seja na Alemanha, seja em Paris, seja em São Paulo, seja em Florianópolis, seja em Coqueiro, seja onde for, sempre é a mesma consagração. Seja pelo Papa, seja por um bispo preto, seja por um bispo chinês, seja por um bispo holandês, seja por um bispo francês, seja por um bispo de São Paulo, seja pelo nosso arcebispo, Dom Wilson, o nosso bispo auxiliar, que sempre a mesma consagração. O que é que muda? É a língua, é o idioma, é o dialeto. Nós sabemos que os índios, já falei aqui mais de uma vez, sabemos que os índios no Brasil falam 253 dialetos, entre eles línguas diferentes. Já falei também que eu rezei missa a 1.700 quilômetros, lá ao lado da Colômbia e do Peru, para os índios ticunas. Mas eu não sei a língua deles, eu rezei na língua portuguesa, mas a professora dos índios, dona Dinaí,
ia explicando como ela fazia e faz com todos os demais padres. Mas nós sabemos que existem padres missionários verdadeiros heróis, que conhecem a língua e rezam a missa naquele dialeto dos índios. Então aqui, voltando novamente aqui ao oficial romano, a grande fé e aquilo que ele disse: Senhor, eu não sou digno de vos receber em minha casa. Sempre, em cada Santa Missa, nós rezamos, bonita, esta oração de humildade deste oficial romano. E falar em humildade, quantas pessoas que são humildes. E agora, nós estamos nos preparando no Advento para a vinda do Salvador Cristo Jesus. E há muitas perguntas, alunos meus, quantos que me perguntavam cada ano: Padre Pedro, por quê? Por quê? O ano litúrgico, o ano da igreja, não coincide com o ano civil, que é o 1º de janeiro, o Dia Internacional da Paz, que foi colocado pelo Papa São Paulo. Aliás, é São Pio XII, 1º de janeiro, para que nós meditássemos um pouco e rezássemos pela paz dentro do nosso coração. Quantas pessoas que vivem angustiadas, que vivem tristes, que vivem revoltadas contra a esposa, ou contra o esposo, contra os filhos, contra o patrão ou contra o empregado. Por quê? Não tem a paz dentro de si. Falam berrando, gritando, não tem a tranquilidade no seu coração. O que diz Cristo? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a verdadeira paz. Ele acrescenta, não essa paz que o mundo quer dar, não. Então devemos rezar para ter sempre a paz no nosso coração, colaborar para ter a paz na nossa família. Quanto filho, quanta filha, às vezes passa uma semana, 5 meses, 1 ano, 3 anos, vocês conhecem pessoas, ou quem sabe tem esse problema em casa. O filho, a filha não fala com o pai, com a mãe, não fala com o irmão, o pai não fala com a filha, por uma bobagem, às vezes, orgulho. E se você abrir a palavra de Deus, aliás, também há pessoas que nas lojas, ou na fábrica, ou em qualquer lugar não fala com outras pessoas, guarda ódio, rancor. O que é que Cristo disse? Pegue em São João capítulo 15, versículo 17, quando Cristo Jesus se despediu: eu agora vou voltar para o Pai eterno, porque eu cumpri a minha missão, eu dei a minha vida para a salvação, para a redenção da humanidade. Eu abri novamente a porta do céu que estava fechado por causa do orgulho. E se você abrir a palavra de Deus, o que é que Cristo Jesus, antes de subir aos céus, voltar ao Pai, capítulo 15, versículo 17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E se você abrir a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, o que está lá? Deus rejeita os orgulhosos, os sem juízo, por assim dizer, os orgulhosos, e Deus dá a sua graça aos humildes. Como tem gente que é orgulhosa,
Tem gente porque estudou, eu conheci, já morreu o cara, deixa eu morrer, que Deus tenha compaixão dele. Eram, quando me consta, 11 irmãos, num outro município. E eram muito bem de vida, mas ele, o único filho que estudou e tal, ele não falava com os irmãos. Ah, não, vocês não estudaram, vocês não têm faculdade. Mas burro era ele. E Deus deu uma lição para ele. Oh, que coisa! Eu visitei algumas vezes a ele. Oh, meu Deus! Ficou no fundo de uma cama há 10 anos e meio, sem poder falar. Eu ia lá, olhava, dava beijo, dava pena. Riquíssimo! O que adianta toda a riqueza? Oh, mora numa casa que é um palacete. Tem terreno aqui, lá e lá, apartamento ao lado da praia, numa praia, tem um terrenão, vale milhões. Será que ele está feliz na eternidade? Orgulhoso. O que adianta? Procuremos olhar para o menino Deus. Ele podia ter nascido num palacete, nasceu na simplicidade. Alguém de nós foi colocado num coxinho, onde os animais, os bezerros, fazem o seu alimento. Jesus foi. Bem, eu podia aqui fazer muita consideração, mas deixa para lá. Quanta gente que é estudadíssima, autoridade, mas são simples, humildes. Olhe para o nosso prefeito Florianópolis, olhe para o nosso governador, olhe para o senador, por exemplo, se dá bem com todo mundo, a mesma coisa, o governador, enfim, o deputado, o vereador, mas tem alguns vereadores, como dizem os jovens, para de pedra, aquele lá, tem o nariz empinado, mas não vote mais nesses caras orgulhosos. Mas alguns são tão assim, agarrados ao partido. Oh, meu Deus do céu! Vote em outra pessoa que é simples, humilde. E alguns, aliás, tem um adágio, um provérbio, um ditado que diz: dê uma responsabilidade maior para certas pessoas, e aí vocês vão ver o orgulho. Outros não, outros são eleitos, ou professora, ou diretor de estabelecimento, enfim, tem uma posição elevada, continua a mesma pessoa. Olhe, por exemplo, para o Papa, para os papas que passaram. Vai ao encontro de uma pessoa chinesa, vai ao encontro de uma pessoa holandesa, vai ao encontro de uma criança, vai ao encontro de uma pessoa de cor tal. Eu faço a mesma coisa. Eu vejo uma criança, vejo um cadeirante. O que é que nós somos mais? Quando eu vou ao encontro de um cadeirante, eu penso, eu poderia estar ali. Eu rezo diariamente para que Deus me conserve na vida. E sempre que eu nunca preciso incomodar ninguém, mas eu boto a minha vida nas mãos de Deus. Se Deus quiser que um dia, por razão diversas, quantas pessoas tinham boa saúde e de repente, o que acontece? Um AVC, não anda mais, tem que usar cadeira, depende de outra pessoa, enfim, mas deixa para lá. Procuremos nós seguirmos a Cristo na simplicidade, na humildade. São Francisco, o que é que fez? Desceu do cavalo dele, quando ele era potente, quando era o filho do homem mais rico, lá de Assis, da cidade de Assis. Desce do cavalo, primeiro ele passou, não ligou. Mas a consciência o chamou a atenção, ele rodopiou o cavalo, desceu do cavalo e beijou a mão. De quem? De uma
sofredora de lepra, de hanseníase. E foi ali uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida. Bem, mas eu estou um pouco fora do meu assunto. Olha, eu gostaria agora de rezar essa oração em louvor do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito da luz. Quantas pessoas que rodam no Enem, que rodam no vestibular, que rodam numa entrevista para o emprego. Não porque não sabem. Sabem muito porque estudaram, foram bons alunos. Mas o nervosismo, a ansiedade. Eu podia citar exemplos aqui de pessoas que dá pena, mas sabia. Um exemplo apenas. Há anos, deve fazer uns 40 anos atrás, eu estou aqui em Florianópolis, 58 anos. Minha mãe era aqui de São Pedro Alcântara, o papai, o meu avô, Egídio Weber, Regina Queires, foram para Luiz Alves. Tá? Depois o papai que é de Brusque e tal, se casaram com a minha mãe, Paulina Regina Queires Weber. Bem, mas... Então, procuraram seguir a mensagem de Cristo Jesus, né? E quantas pessoas que eu estava falando antes, que sabiam a matéria, mas por causa do nervosismo, mas estava dizendo, há 40 ou 45 anos atrás, uma equipe de 9 pessoas se reuniram depois das aulas, no terceirão, se reuniam 2 vezes por semana, estudando em equipe, se preparando para a medicina. E quem coordenava o grupo era uma jovem, muitíssima inteligente. E no vestibular, os 8 colegas dela, que faziam parte da equipe, o que aconteceu? Passaram para a medicina. Quem não conseguiu passar? A jovem, a mais inteligente e reconhecida por todos os professores. O nervosismo. Então, o que é que acontece? Os bilhões e trilhões de neurônios na nossa mente, no nosso cérebro ficam pirilimpando ali na nossa mente. E não se coadunam, não ficam calmos, não ficam tranquilos. E a pessoa não consegue colocar no papel a sua inteligência, o seu conhecimento. E ela, coitada, não conseguiu entrar na universidade. E os 8 colegas que fizeram, em amizade, em consideração de ela não poder entrar na universidade, nós também renunciamos, não vamos fazer a matrícula. Olha, deu um problema para os pais, deu um problema para a universidade. Bonita essa amizade, como é bonito quando as pessoas se amam, se querem bem. E ali parece que o conselho universitário, eu não sei bem como é que foi, mas parece que eles consideraram e fizeram, o conselho universitário fez ali um trabalho de psicologia e fizeram um novo teste e viram que ela sabia muito mais do que aquilo que foi perguntado no vestibular. E ela entrou para a universidade. E todo mundo se alegrando, porque era um problema sério. Naquela época, a única universidade de medicina, a Faculdade de Medicina, era aqui em Florianópolis. Eu falo isso porque eu acompanhei toda essa situação. Eu fui professor 37 anos. Estou falando isso, tive mais de 20.800 alunos aqui em Florianópolis. Oh, quanta gente que hoje ainda vem me agradecer, já de idade. Bem, mas vamos rezar aqui ao Divino Espírito Santo, essa oração tão bonita que eu rezo todos os dias. E quantos que procuram essa oração e rezam?
Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós te adoramos, louvamos e amamos. Podemos adorar e devemos, porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, é aquele que nos ilumina. Eu, como estudante, quanta graça que eu recebi nos meus tantos 20 anos para chegar a ser ordenado sacerdote. Ontem, dia 8 de dezembro, fez 65 anos, com a graça de Deus, que eu fui ordenado diante de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no maravilhoso santuário de Azambuja Brusque, dia 8 de dezembro de 1960, pelo arcebispo de então, Dom Joaquim Domingues de Oliveira. Aliás, muitos não sabem, ficam sabendo. Dom Joaquim estava no 4º ano de medicina. Eles vieram de Portugal. E o pai dele era, segundo se sabe, a pessoa mais rica, comerciante de São Paulo na época, mais rico. E ele, Joaquim Domingues de Oliveira, depois padre, depois bispo, deixou a medicina, 4º ano de medicina, como já tem acontecido muitos. E eu estudei, por exemplo, com o grande doutor João Moana, que escreveu 39 livros, muito amigo meu, do Maranhão, São Luís, que, por certo, nesse momento está me acompanhando da eternidade, lá do Maranhão, grande amigo meu, porque ele sentava no estudo, atrás de mim, e quantas vezes, porque ele não entendia todo o latim, às vezes tinha frases mais difíceis. Pedro, como é que se traduz essa frase aqui? Bem, deixa para lá. Mas então, Dom Joaquim que fez a minha ordenação. E com a graça de Deus, vocação acertada, vida feliz. Isso também na vida matrimonial. Se o moço e a moça têm o coração voltado um para o outro, são felizes. Se não, quantos casamentos fracassados na vida. Também porque não rezam, porque não recebem a bênção de Deus. E quem sofre, quantos que sofrem, quantos maridos que abandonaram a esposa. Depois, vai, Padre Pedro, reze para que a minha colega, que foi a minha companheira de vida, que volte para mim. É? E você foi um bom esposo? Você a amou ou você simplesmente a usou? Eu sou muito franco. Aliás, o Papa Leão XIV, o que disse? Para 6.000 jornalistas, chamou a atenção dos presidentes, dos monarcas, das rainhas do mundo, que tem jornalistas presos. Ele chamou a atenção. Faça uma revisão. Por quê? Porque o jornalista disse a verdade. Ele escravizava, aquele presidente escravizava pessoas ou jornalistas, então prenderam. Tá bem. Mas aqui continuando. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, a nossa imaginação e a memória. Iluminai-nos, dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do seu Evangelho. Concedei-nos os dons da sabedoria, da ciência, da inteligência e do conselho. Espírito santificador, a vós consagramos a nossa vontade, conduzindo sempre em tudo, conforme a vontade do Pai eterno. Concedei-nos o dom da fortaleza e o santo temor de Deus. Espírito de vida, a vós consagramos o nosso coração. Fazei crescer em nós a vida divina. Concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos com
uma graça, fortalecei-nos, com vossa graça fortalecei-nos, e me clara esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Que todos nós procuremos nesses dias do Advento, e nos dias que nos deparam e nos separam do Santo Natal, procuremos nós vivermos voltados mais para Deus. E nós seremos mais felizes, teremos mais as bênçãos, graças a Deus. Comunicamos que no próximo domingo a coleta nas missas, nas igrejas, será para a evangelização da palavra de Deus. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora. Com a bênção da Trindade Santa, procure unir-se dia do Natal acendendo a vela. Passe na paróquia, adquira a vela. 10 milhões de velas serão acesas pelo Brasil afora, enquanto você está acendendo, está ali ao lado do presépio. Leia Lucas capítulo 2, a nascimento de Cristo Jesus. Agora a bênção sobre todos, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltaremos na próxima terça-feira, das 3 às 3h30, e sempre nas quintas-feiras, das 3h30. Tome com fé esta água.